Fala pessoal, mais um episódio do Papo de Trader e dessa vez com Letícia Cordeiro, Letícia Trader. Vamos falar muito sobre copy trade, sobre as mulheres no mercado financeiro, que ainda tem uma parte minoritária no mercado, e a gente vai estar levantando sobre isso. Primeiro é um prazer, Letícia, receber você aqui diretamente dos estúdios da Genial e vamos para mais um Papo de Trader. Prazer é meu, Lucas. Muito obrigada, pessoal. Vamos aí trocar uma ideia como que é o mercado para o público feminino, né? A gente é minoria, Sim, mas aos poucos a gente vai ganhando um espaço aí nesse mercado. com certeza. Obrigada pela oportunidade. Letícia, para começar, como que foi essa sua trajetória até chegar aqui no mercado? Você já trabalhou em outras instituições financeiras e conta um pouquinho para a gente como que foi essa experiência. Eu comecei, acho que como todo mundo, né? Numa maneira curiosa, quis aprender como começar a investir. E aí saí procurando, e eu sou muito da pegada do presencial. Acabei Sim. encontrando uma escola que nem era em São Paulo, né? Era mais pro Entendi. interior. Fiz o curso de day trade lá com eles, achei bem interessante. E aí comecei a mergulhar um pouco mais, e até a hora que falei, putz, acho que tá no momento de dar aquela virada de chave e virar de carreira, né? Aí eu tava um dia pesquisando coisa no LinkedIn, achei uma casa que tava com vagas abertas, né? Legal. No caso era Modal Mais. Então, trabalhei lá na parte de atendimento e depois eu acabei indo pro Grupo XP. Para inserir no mercado, você acabou entrando. Isso, aí eu virei mesmo, né? Troquei totalmente de carreira. Então, fui pro lado de dentro, né, das instituições, que foi, cara, uma puta de uma escola. Você já teve dentro também, você sabe como que é, né? É muito legal, você aprende coisas que do lado de fora jamais você teria ideia. Questões de back-office, Com certeza. como se posicionar, só que de uma maneira contrária, né? Então, aprendi muita coisa sobre eventos corporativos. E depois disso, eu acabei saindo na época da pandemia e falei, não, vou tocar por conta própria, vou fazer as minhas operações, tal. Cheguei a dar aula, né, convidada pela mesma escola que eu fiz o curso. Que legal. Fui convidada para inaugurar aqui a unidade deles de São Paulo, da Paulista. Fiquei lá por 3 anos. Que bacana. Então, ensinei, né, do mesmo jeito que eu fui lá no começo, ensinava o público. Os mesmos princípios ali do mercado, você conseguiu repassar. Isso. Então, passou E é legal, Letícia, essa ótica de você ter trabalhado em outras corretoras, no ambiente de corretora, né? Porque no ambiente de corretora você vê por que um cliente ganha, por que um cliente perde. Esse, pelo menos para mim, esse feeling foi uma virada de chave. Poxa, por que um cliente ganha? Por que esse outro está perdendo no mercado? Então, é algo que a gente vê trabalhando dentro de uma instituição. Dentro da corretora, o que eu mais notei foi que as pessoas se alavancavam demais e não tinham ideia do que estavam fazendo. Então, porque todo mundo fala bem da alavancagem. Sei lá, todo mundo fala do Forex. Eu consigo me alavancar em dólar, mas é tanto pro bem quanto pro mal. E no day trade, a maioria das vezes, quando você está extremamente alavancado e vai contra, você acaba aumentando mais a posição e, consequentemente, quebrando. Exato. Eu sempre falei assim para quem eu dava aula, né? A alavancagem ela é boa para quem sabe usar. Se você não souber usar, ela vai ser o seu pior inimigo. Né? Então, naquela época, os mini contratos tinham uma alavancagem de R$15 de índice, por exemplo. E acho que o dólar era R$20. Então eu pegava cliente 20, 25. Era muito barato. E eu pegava cliente que tava operando com 10, 20 contratos de dólar. O cara não fazia nem ideia de quanto aquela posição realmente valia, né? E ainda reclamava, vinha cheio de razão. Porra, vocês me toparam, tal, não sei o quê. Então, isso serviu muito para eu passar nas aulas, né? Quando eu ensinava a galera que tava ali querendo aprender sobre o day trade, eu falava, gente, para você começa com um contrato. Para você sentir como que Quem não ganha com um, vai ganhar com 2. Não vai, porque muitas das pessoas, quando eu chegava na sala, eles falavam assim, mas só ganha dinheiro quem tem muito dinheiro. Não é. Não é. Tudo é proporcional, né? Então, você tem que aprender com um, porque o cara que hoje opera com 100, 200, 300 contratos, ele também já passou pela fase do 1, né? E se você não conseguir ganhar com um, você também não vai ganhar com 50, com 100 e com 200.
Então, isso daí serviu bastante, assim, de exemplo. Eu tenho alguns alunos que eu tenho nas redes sociais e que me marcam, às vezes, em algumas operações. Eu falo, pô, esse daqui ouviu o que eu falei e tá indo bonitinho. E tem gente que não tem paciência, né? Infelizmente é assim mesmo. Já dá um all-in. O mercado hoje, se você vê na internet, você vai pro YouTube, Instagram, você vê vários traders operando 100, 200, 300 contratos, você fala, é lá que eu quero chegar. E pela facilidade de você, de fato, é só ter dinheiro para você operar esse capital, você acaba já pulando todo o processo de ir crescendo gradativamente a quantidade de lote que você opera. Até a título de curiosidade, eu indico para cliente que às vezes está operando ali um mini, mas com R$500 na conta, eu falo assim, cara, vai operar a Bova 11, que você está operando praticamente, no fim é o mesmo ativo, né? E a alavancagem no Bova 11 você consegue dosar essa alavancagem, operar ali com 10 lotezinhos de Bova 11, então a alavancagem acaba diminuindo e consequentemente a sua vida no mercado ela é bem maior, porque se a alavancagem é menor, você, tanto na perda quanto no ganho, você vai ter uma porcentagem pequena. Mas para o seu período de aprendizado, na minha opinião, se você está aprendendo a operar índice, vai operar a Bova 11 primeiro pequeno, né, Letícia, que eu acho, para reduzir a alavancagem é a melhor alternativa. Exato. E a alavancagem, se não souber usar, ela vai te tirar do game muito rápido e aí você vai dar aquela desanimada. Frustração, né? Vai ter aquele sentimento de frustração. Já aconteceu comigo, já aconteceu com a Letícia, então não quero que aconteça com vocês, né? E Letícia, fala também sobre isso das mulheres no mercado, porque hoje em dia, se a gente for pegar o mercado, é majoritariamente masculino, infelizmente, e acredito por muito do acesso a esse conteúdo. Você não vê muitas mulheres falando disso no mercado, por isso que eu levanto a bola de realmente ter mais mulheres no mercado, pessoas como a Letícia. Então a gente incentiva isso do trabalho do público feminino dentro do mercado financeiro. Então conta um pouco sobre isso. Então, eu comecei a perceber, né, que tinha realmente menos mulheres também dentro das instituições, bem restrito, né? E no mundo aqui fora, onde nós operamos também. Hoje a gente faz, né, algumas amigas, tal, então eu conheço várias meninas que operam, a gente tem até um grupo no WhatsApp, a gente procura fazer eventos juntas, participar. Pra unir, né? Pra gente se unir, né? Mas, infelizmente, nós somos a minoria. Eu acredito que seja não somente pela acessibilidade da informação, mas é que muitas vezes a mulher ela tem outros afazeres, né? Então a maioria já tem filhos, aí o filho demanda um pouco mais de tempo, né? É escola, é médico, tal. Então acaba sendo um pouco mais difícil dela tirar um tempo para ela para estudar algo novo ou até para sentar ali um pouquinho para operar de fato, sei lá, das 9 ao meio-dia, só se a criança tá na escola, porque realmente é difícil, né? A gente viu aí durante a pandemia vários casos de pessoas em home office ficando malucos com os filhos em casa. E eu sou da seguinte opinião: pra gente operar, você tem que estar focado. Né? Não pode ter criança gritando de um lado, cachorro latindo do outro. Então, é mais difícil, é mais difícil mesmo. Mas eu sinto que as mulheres estão vindo, né? Até falei pra você, pô, vamos fazer algum movimento com as mulheres, vamos chamar. Fazer algum evento, alguma coisa, para de fato a gente, né, conseguir se expor mais. Eu já fiz programa em YouTube e quando eu estava apresentando um programa e tinha outra mulher do outro lado, ela se identificava. Então ela chegava, mandava mensagem no chat, me mandava mensagem no direct. Legal. Pô, gosto do seu estilo de operar, tal, né? Nós somos minorias. Então a gente acaba se identificando e falando, pô, olha lá, ela faz a mesma coisa do que eu, né? E aos poucos a gente vai ganhando autoridade, né? Eu conheço aí várias meninas que são traders ou analistas e... Não, tem diversos exemplos hoje de pessoas que cresceram no digital e hoje viraram referência no mundo trader, mesmo sendo mulher. E na minha concepção de quem olha a ótica de dentro da instituição, é que o público feminino acaba sendo melhor operando do que o masculino. Por quê? Homem é inconsequente, homem vai para frente da tela, enfia contrato. Mulher tende a ser mais metódica. É uma característica feminina ser mais metódica em relação ao processo. Então eu vejo maior probabilidade de sucesso uma mulher vencendo o day trade do que um homem. Essa é a realidade. É a realidade que eu enxergo do mercado, é a mulher no day trade ter mais facilidade para vencer. Na verdade, parece que tem estudos psicológicos que dizem que
os homens, ele tem aquela responsabilidade de ter que levar, né, o pão para casa. Então, aquela masculinidade de, eu tenho que ser um provedor, eu tenho que trazer o dinheiro. A mulher já tem menos, né, essa responsabilidade. Então, a gente opera um pouco mais tranquila, sem essa pressão psicológica. Não quer dizer que não tenha, tem, mas a pressão é um pouco menor do que pros homens. Então, a gente consegue raciocinar um pouco mais... ser um pouco mais eficaz, né, nas nossas operações, entrar menos vezes do que os homens. Às vezes ele fica ali desesperado, acaba fazendo a entrada que depois veio e fala, nem devia ter feito essa entrada. A gente consegue analisar com um pouco mais de frieza, um pouco mais de cautela, né? Então eu vejo que essa é a nossa vantagem em relação a vocês, homens. E é verdade mesmo, porque eu já conversei com vários meninos, várias meninas que dizem a mesma coisa. Eu estava até lembrando um estudo, eu poderia ter trazido se eu tivesse lembrado, mas tem até um estudo que fala sobre os fundos de Wall Street que mais bem performaram foram os fundos geridos por mulheres. Assim, tá se vendo? fizesse, a gente vai dominar fizeram o mundo, a média gente. dos fundos que são geridos por mulheres em Wall Street e acabou, em comparação aos que são geridos por homem, tendo uma melhor performance, tá? Então, isso traz que essa tese de que a mulher, ela tende a ter isso, de vencer mais o mercado, ser verdadeiro. Acho que muito por conta do ego. O homem tem muito ego. Também, um quer ser melhor que o outro. Não estopar a posição, às vezes tá lá alavancado, não aceita estopar a posição, é aquilo de ser metódico, né? Uma característica mais do público feminino. E, Letícia, a solução que você tem hoje de copy trade, que tá entrando agora na Trader Evolution, que é uma solução de copy trade, que nada mais é, a Letícia opera na conta dela e essa operação replica diretamente na sua conta, ou seja, de 100% automático. Você ativou uma vez, já fica alocado e você só acompanha o resultado em conta real. Por que eu gosto da solução de copy trade? Porque o day trade é realmente muito difícil. A maioria das pessoas realmente perdem dinheiro. Eu estou dentro de uma instituição financeira, eu posso te afirmar. Muitas pessoas realmente perdem dinheiro no day trade, 99% realmente perde. E o copy trade é a solução para você que está no mercado financeiro com o intuito de ganhar dinheiro. Se o seu intuito é ganhar dinheiro, procura robô, procura copy, porque se for operar manualmente, às vezes você não vai ter sucesso, é bem mais difícil. Então, comenta sobre a sua solução. Então, acho que o mercado brasileiro está, né, conseguindo aí dar uma ampliada. Trouxe o copy trade, né, já faz aí mais de um ano, mais ou menos. Sim. É uma solução bem interessante para quem não tem tempo ou para quem, já cansou de tomar porrada do mercado, tá sem psicológico. Cara, tem N possibilidades, né? Então, nós da T-Solution, eu e meu sócio, a gente fez aí a empresa, viemos para o copy trade, onde as nossas operações são feitas, mas o mais importante é o nosso gerenciamento de risco. Então, a gente tem ali análise quantitativa, combinado com análise gráfica, um pouquinho de price action. Temos algumas automações também que rodam. para ajudar na tomada de decisão. Isso, Então, assim, é bem interessante e o que a gente mais priva é a questão do gerenciamento. Porque a maioria das pessoas que perdem, como você falou, os 99, é porque tem um dia de fúria, né? Ou vem operar, tá com a cabeça sei lá onde e acaba fazendo, né, uma sequência de erros. E o nosso... como que eu posso dizer? Nosso intuito é a gente performar, o cliente ficar feliz e o cliente estando feliz, a gente também tá. Porque eu tô cansada de ver um monte de copy que roda por aí que... Galera frustrada. E acaba queimando o mercado. Tem muita gente que... Tipo assim, o cara vai lá e te pede 5 mil de margem inicial e aí ele pega e estopa R$2.500 no dia. Cara, isso não existe. Por mais que ele seja um operador experiente, um analista, alguma coisa, isso não existe. Eu tenho visto muito isso. É muito perigoso. Eu fico abismado, assim, sabe? Quando eu vejo esse tipo de coisa. Para mim é não ter amor ao patrimônio do cliente. A pessoa, quando vai operar um copy trade, ela tem que entender que ali é o dinheiro de uma pessoa, não é o seu. Então tem que ter prudência. Ou então, né, se você é um cara um pouco mais agressivo, coloque isso nas regras do seu jogo, que é o copy, né? Jogo bem entre aspas. Mas assim, não é o que a gente quer, né? Então, hoje a gente faz uma performance com um contrato. A gente entende que quem tem que se alavancar é o cliente, né? É a liberdade dele.
Então, Exato. a gente coloca ali, olha, você tem que ter uma margem mínima requerida pra gente performar legal, sem gerar um pânico de um stop, alguma coisa assim, de R$ 1.200, e você vai escolher a sua alavancagem. Se você quiser operar com um contrato igual nós, se quiser operar com 5, com 10, a gente limitou aí até 20 contratos, então a gente fez 2 planos, né? Um plano para quem opera menor, de 1 a 5, um plano para quem opera um pouquinho maior, de 10 a 20 contratos, e o negócio é ao longo prazo, né? É você olhar a curva de performance e ver que ela tá ascendente. É claro que vão ter dias de stop, óbvio, porque e se alguém te prometer aí, é mentira. Quem não perde é quem não opera. Exato, exato. Essa só toma stop quem põe, né? Essa ladainha do mercado financeiro, que tipo assim, achei uma estratégia com 90% de taxa de acerto. Eu aposto minha vida que você vai perder dinheiro. É impossível, é impossível. Ninguém vai estar certo 90% das vezes. Exato. Ninguém, não existe. A longo prazo, não existe estar certo 90% das vezes. Nem robô, tá? Se alguém vender pra você a ideia de que a minha automação acerta 90%, cara, cuidado. Porque pode ser mentira. Às vezes é o mercado ele muda todo dia, todo dia é um jeito diferente. No mês pode, às vezes, até acertar. Sim. Mas no longo prazo, se pegar um histórico de 1 ano, 2 anos, tem 2 anos de 90% de taxa de acerto. É pura mentira, ilusão. Mesmo porque... alguém querendo tomar seu dinheiro. Mesmo porque eu acredito que você não consiga rodar a mesma automação durante 1 ou 2 anos. Sem fazer uma alteração, não tem como. Tem que alterar. O mercado ele muda, cíclico, né? É cíclico. Então, o que tá rolando no primeiro semestre pode ser diferente do segundo, que pode ser diferente do próximo ano, né? Ainda mais que a gente tem aí política que interfere bastante, principalmente no nosso mercado brasileiro. Então, assim, a gente não tá aqui para vender facilidade. A gente tá aqui para vender para vocês uma solução, né? De que é possível você operar no mercado, mas sem você apertar o botão. Quem aperta o botão somos nós, tá? E a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é operacional, então a gente tem um stop ali bem gerenciado de no máximo 500 pontos no dia. Legal. Para você ter uma noção, nesse último histórico que a gente fez de 3 meses, a gente tem um acumulado aí de mais de 8 mil pontos positivos. Poxa, que legal. E de dias estopados a gente teve só 3, que estopou o dia com 500. Que é o de 500. Que é o de 500. E isso com um contrato, tá? Pra quem opera, sabe que o quanto que é difícil operar com um contrato. Né? Porque, cara, ou vocês bate fizeram isso no justamente gain, pela ou alavancagem. Te estopa, né? Então, é mais fácil a gente operar com 2, com 3, porque aí você faz uma parcial, né? Dá uma protegida na operação, joga no 0, ou já vai protegendo. Agora, com um contrato, você tem que ser muito assertivo. Tem que fazer a leitura, entrar no time certo. É pontualidade, né? Correr, exato. Então, a gente tá bem satisfeito com as operações, né? A gente tem ali já um grupo de clientes que segue o Júnior, que é o meu sócio, e eles confiam bastante no nosso operacional. E é isso, a gente só quer progresso. Junto com vocês aí da Genial agora, fazendo essa parceria. E para finalizar, galera, se você gostou desse tipo de conteúdo, curte, comenta e compartilha. Letícia, qual é o seu Instagram para a galera te seguir? O meu Instagram é lecordeiro_oficial e tem também o da empresa, que é da T-Solution, né? _T-Solution. Vocês podem me seguir lá, pode mandar direct, eu respondo sem problema nenhum. E aí depois eu deixo o link para o nosso grupo. Para quem quiser entrar no COP, né? A gente vai fazer aí dar alguns presentinhos especiais para quem, quem entrar com a gente agora desde esse começo. Então, sejam bem-vindos à T-Solution e o COP. E é isso. Esse foi mais um Papo de Trader. Me siga lá no Instagram, Lucas Neri, Neri com Y. E te aguardo no próximo Papo de Trader. Tamo junto. Obrigado, Letícia. Obrigada a você.